Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes! Como eu já dizia, né? Alô, cafezeiros e cafezeiras! Esse é o Portal Coffee de volta para falar e conversar com você. Hoje nós vamos fazer Na verdade, hoje é o primeiro dia de uma sequência de lives que nós vamos fazer com o tema Mulheres do Café. Por quê? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E eu já comecei como jornalista, gente, nós recebemos muito e-mail, press release. Nossa convidada já chegou, Ana, tá certinho, já eu te convido, tá bom? Só vou fazer aqui essa abertura. E aí, pra você que tá chegando agora, Brenda, bem-vinda! Eu vou pedir um favorzinho pra você que tá chegando agora. Existe aqui, tá vendo, olha, esse aviãozinho que parece um aviãozinho de papel. Pega agora, clica e manda para todos os seus amigos que gostam de café, que querem falar sobre as mulheres do café. Combinado? Antes de eu chamar a nossa convidada maravilhosa, que é a historiadora Ana Luisa Martins, eu queria só fazer um... Hola Manu, ¿cómo estás? Diretamente de Colômbia. Nosotros vamos a hablar sobre las mujeres del café, pero aquí en Brasil. E nossa convidada é uma historiadora muito guapa, muito inteligente. Bem-vinda! Pero nosotros vamos falar em português. Sim. Bom, temos aqui, gente, a Manu, ela é a atual campeã colombiana de Aeropress e ela tem 13 anos, senhoras e senhores. Uma mulher maravilhosa do café representando a cafeicultura colombiana. Isso é muito maravilhoso. Então, o podcast, o Coffee, ficou aí por um tempo parado, mas essa semana vocês vão enjoar de ver minha cara, porque nós teremos live a partir de hoje até sexta-feira, falando sobre mulheres do café. E aí, hoje, nós temos a... mulher poliglota, mas é besta, né? E aí, hoje nós vamos convidar, eu decidi convidar a Ana Luisa Martins, primeiro porque eu respeito muito o trabalho dela como historiadora, aprendo diariamente. Ela, gente, é autora deste livro aqui, que eu super recomendo, chama História do Café, da editora Contexto. E é um livro que virou, assim, estudos pra mim até hoje. Eu trabalho com café faz 14 anos. E até hoje eu estudo esse livro aqui, eu recorro, eu venho atrás. Existe um podcast, um episódio que eu gravei com a Ana Luisa Martins, falando História das Mulheres do Café. Ó, o Felipe Braza conhece esse livro, eu também. E pra quem não conhece, pra quem não tem, eu super recomendo. A historiadora disse que parece que esgotou, mas eu tenho 5 unidades pra vender aqui em casa. Quem quiser, eu comprei e esqueci de vender. Coisas de jornalista, né? E no podcast, no Coffee, eu queria só explicar coisas diferentes. Para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, principalmente, meu nome é Kelly Stein, eu sou jornalista de formação, eu escrevo sobre café há 14 anos e escrevo para revistas internacionais. E em 2017 eu lancei o podcast Coffee. Muita gente, Márcia, eu vou guardar o seu livro então, tá bom? Em 2017 eu lancei o podcast. Muita gente conhece o Coffee só aqui no Instagram. Mas o Coffee, o Instagram, é uma continuação dos programas, das entrevistas que eu tenho em português e inglês no Spotify e também no site. Tá lá o Portal Coffee, fica aí o convite para todo mundo. Além disso, gente, eu também sou idealizadora e dona da empresa de curadoria de experiências de café, turismo de café, chamada Coffee Trips. Estamos, inclusive, aí com um roteiro à venda de um dia em Monte Alegre do Sul. A nossa maravilhosa Márcia Bichara, que nos recebe, historiadora, educadora, e também é proprietária da Fazenda de Café Especial que a gente visita. Vai ser dia 25, com transporte incluso, saindo ali do Cambuí. E eu tô preparando também uma viagem incrível pro Coffee Trips, para Rondônia, pra gente conhecer não só a floresta amazônica, mas produtores de café, de canéforas robustas, que são produzidos no meio da floresta. A gente vai fazer em junho uma experiência de 6 noites e 7 dias. E fora isso, eu também sou atualmente responsável pelo Campeonato Brasileiro de Aeropress.
E aí já estou organizando, estou trabalhando na organização do Campeonato Brasileiro de Aeropress desse ano, desde setembro. E aí, por que eu tô contando isso? Tem muita gente que não sabe o tanto de coisa que eu faço ao mesmo tempo. E aí eu recebo às vezes alguns e-mails, olha, vai ter episódios novos no podcast, vai ter entrevistas novas. Gente, o podcast Coffee não morreu. O que acontece? Eu tenho 20 episódios gravados e geralmente eu gasto 16 horas na edição. Como eu tô atualmente focada tanto em pesquisa dos roteiros do Coffee Trips e na organização do campeonato, infelizmente eu não consigo dar conta de fazer tudo. Eu não tenho equipe, sou eu. Então eu peço a paciência e aí quando acontecem alguns assuntos urgentes, por exemplo, a última live, o último conteúdo que eu produzi foi sobre café solúvel com a Eliana Helvas, que fica super indicação, tá aqui no feed, tá bom? E essa semana são as mulheres do café e eu decidi fazer essas 4 lives seguidas, que é um tema urgente, é um tema importante, que a gente tem que olhar com seriedade, pra gente, no mínimo, provocar algumas reflexões em todo mundo, tá bom? Então, antes da gente falar da contemporaneidade, né? Onde estão essas mulheres do café atualmente? Eu, por exemplo, eu não tenho fazenda, eu moro na cidade, mas como eu trabalho falando com café, promovendo eventos de café e promovendo negócios de café, eu me considero uma mulher do café. E muitas vezes, mesmo trabalhando, mesmo tendo meu nome reconhecido dentro e fora do Brasil e até ganhando prêmios, a minha voz ainda fica um pouco apagada ou invisível. E aí, conversando, eu lembro que eu fiz, gente, e ainda tá à venda, se você entrar no Instagram do Achega, eu fiz um projeto em parceria com a Elga Andrade, de fazer um box em comemoração ao Dia das Mulheres. Então, tem café de 3 produtoras sensacionais, 2 de canéfora, um de conilon, de canéfora conilon do Espírito Santo, aí um arábica do Espírito Santo também e um robusto amazônico da Ediana lá em Rondônia. E aí a gente estava fazendo a live para promover não só o kit, mas contar a história dessas produtoras. E no discurso dessas produtoras, você vê sempre um jeito de contar a sua história diferente. Num sentido, a gente ama o que faz, a gente tem amor pelo cafezal. Enfim, todo produtor tem amor no cafezal, todo barista tem amor ali, né, ao ambiente da cafeteria. E aí eu esperei ouvindo, e principalmente a Ediana falando, eu falei, Ediana, em que momento da entrevista você vai contar que você ganhou um prêmio, que você foi indicada como uma mulher influente da agro pela revista Forbes? E aí ela falou, nossa, por que eu realmente deixo isso por último? Por que essa informação a gente deixa por último? Nós mulheres, gente, isso é estrutural e esse tipo de live é super essencial pra gente começar a refletir sobre esses apagamentos. Nós mulheres, nós fomos treinadas para não falar de prêmios, para não falar. Então, e da onde que isso surgiu? Por que isso acontece nesse agora, nesse 2023? Aí eu convidei a historiadora Ana Luísa Martins para trazer algumas reflexões que ela estudou, que ela escreveu nesse livro, que eu super indico, falando sobre como as mulheres do café foram invisibilizadas no passado. E aí, na sequência, amanhã e quinta e sexta, a gente vai ter mais lives olhando para a atualidade, mas uma ótica diferente. Então, amanhã nós temos uma convidada, que é a Dandara Renault. Ela é uma mulher do café maravilhosa, uma mulher preta, que vai falar sobre a perspectiva, a ótica de uma mulher preta hoje dentro do mercado de cafés especiais. Na quinta-feira, a gente entrevista a Celeste Suruí, a nossa primeira barista indígena do Brasil, gente. Eu tô muito feliz, muito orgulhosa, porque a primeira barista indígena do Brasil é um projeto do Coffee Trips. A gente tá tirando dinheiro de não sabe de onde pra gente conseguir dar educação, pelo menos para essa indígena que se interessou.
a educação do café, e aí no Campeonato Brasileiro de Aeropress a gente vai vir com mais novidades para tentar angariar fundos básicos para a gente conseguir pelo menos comprar uma V60 para os indígenas treinarem, para pagar a passagem da Elga, que é a educadora, professora especializada em educação de café, para ir até a aldeia para treinar não só um indígena, mas muitos indígenas. Lembrando que diversidade é importante, mas a inclusão é essencial. Eu vi alguns comentários e eu vou fazer o seguinte, às vezes eu fico muito focada na conversa com a nossa convidada e aí eu não vou conseguir ver comentários. Então eu vou pedir um favor para vocês. Tá vendo aqui embaixo que tem um sinal de interrogação? Se vocês quiserem mandar um comentário ou uma pergunta, escrevam aqui que aí o Instagram me avisa que tem comentário, tá bom? A Karen tá falando, amei. Bem-vinda, Karen. Aí, Marcelo, maravilhoso, lá de Rondônia, falando boa noite, Kelly. Parabéns pelo portal, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, parabéns a todas as mulheres. Muito obrigada, Marcelo. Mas essa sequência de lives é justamente pra gente talvez refletir e mostrar que as mulheres do café, neste momento, não precisam de parabéns. Nós precisamos de Pix, nós precisamos que as pessoas nos deem mais trabalhos, que patrocinem os nossos eventos, que, enfim, faça promover isso. Inclusive, a hora que a nossa convidada entrar aqui, eu vou deixar o título da nossa live e eu vou deixar aqui uma sugestão de Pix para quem tá aqui acompanhando a live, se quiser mandar R$1 faz diferença, viu, gente? Muito bem, Ana, vou te chamar aqui. Cadê você? Ih, gente, cadê a Ana? Achei. Aê! Consegui, consegui. Maravilhosa! Bem-vinda! Completamente despreparada, só você mesmo, Kelly, para me laçar para essa aventura, porque, inclusive, eu estou fora do meu ambiente de trabalho, então, desculpe a projeção, a localização aqui da minha tela, mas eu, desde já, eu quero agradecer muitíssimo, primeiro, todo o trabalho que você tem feito pelo café e pelas mulheres do café. E, em segundo lugar, agradecer o convite, me senti muito honrada e, sobretudo, por esse dia tão especial, em que nós realmente precisamos mostrar o quanto, atualmente, estamos sendo muito focalizadas, mas como no passado, essas mulheres foram decisivas para a construção desse país. Não só desse país, mas a sua participação no mundo, não é? Então, olha, muito obrigada aos que estão entrando, a você, Kelly, e parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada, meu amor. Se você quiser, como o nosso papo vai ser um pouco longo, se você quiser encostar o seu celular em algum lugar para não cansar o seu braço, acho que vai ficar mais confortável. Para quem está chegando agora, essa é Ana Luísa Martins, historiadora e autora do livro História do Café, que eu super indico. Aí, o que eu fiz? Para a gente conseguir ver o rosto da Ana Luísa, eu desativei os comentários. Então, quem quiser mandar o comentário, melhor mandar nesse pontinho de interrogação que está aqui embaixo, tá bom? E aí, Marcelo, sim, você é o padrinho do COFIA. Muito obrigada por acreditar no meu trabalho e apoiar, não só financeiramente, mas também com roteiros aí em Rondônia, né? Muito bem, Ana. Eu acho que antes da gente começar a falar de mulheres do café, eu acho bacana você se apresentar para quem não te conhece. Bem, meu nome é Ana Luísa Martins, eu sou historiadora de formação, eu fiz História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Lá eu fiz não só a minha graduação em História, como fiz meu mestrado, meu doutorado. O pós-doutorado eu fui fazer uma experiência na Unifesp. Claro que não sempre com o tema café, mas acontece que como eu me especializei, procurei me especializar na história paulista, inevitável que eu tropecei nesse tema desde o início.
Meu primeiro trabalho, inclusive, foi sobre as primeiras casas de leitura da então província de São Paulo, os gabinetes de leitura, que foi meu mestrado. E já aí andei pelo interior paulista e fui descobrindo 17 casas que existiram no passado, que eram as primeiras bibliotecas do atual estado de São Paulo. Hoje só existem 3, as demais desapareceram. Em seguida, eu fui estudar as revistas de São Paulo, porque elas são fontes maravilhosas para vários aspectos das transformações sociais. Foi o meu doutorado, ambos publicados pela EDUSP. E agora, recentemente, no meu pós-doutorado, eu estudei as revistas do Estado Novo, um período muito repressivo, e em todo esse percurso, o café se fazia presente, e era a roda do que movia o nosso país. Mas mais além, ou junto com o café, era a presença feminina, totalmente ocultada e percebida a partir, na verdade, de uns 30 anos para cá, muito em função das transformações da metodologia da história. Até então, nós tínhamos uma história oficial que se fixava em nomes famosos, datas, eventos importantes, e com uma documentação restrita. A partir da segunda metade do século passado, nós tivemos, com a nova história na França, a possibilidade de abrir os estudos com novos objetos de tema para serem estudados, exatamente esses que ficavam submersos, soterrados. A história da mulher, uma delas, a história das crianças, inclusive, que está sendo agora muito trabalhada, a história de figuras ditas menores da história, mas que passaram a ser vistas, então, através de uma nova documentação, quando outras fontes passaram a ser usadas, que não as fontes oficiais. Então, daí, por exemplo, eu ter ido estudar as revistas, que era uma fonte totalmente inédita, porque, inclusive, as revistas eram usadas, vistas assim, um pouco preconceituosamente, como sendo algo superficial, algo fruto de um momento só, mas era ali que se tinha todo o dia a dia acontecendo, tudo que realmente refletia o cotidiano do período em que ela era editada. Então, ela passa a ser uma fonte, a revista, para muita coisa. Hoje em dia, são inúmeros os estudos através de revistas. Mas, voltando ao café, justamente, quem me convidou para, percebendo quanto eu me interessava pela história paulista, no caso, até porque eu fiz um concurso e ingressei na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, no CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, é um nome enorme, mas que é o órgão justamente que identifica os bens de representação cultural para o Estado. No Estado é o CONDEFAT, no plano federal é o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico, no plano federal, não é? E eu entrei no CONDEFAT, na ocasião, como historiógrafa. É muito interessante que entramos em 25, éramos 25 concursadas, e perguntávamos, que história é essa de historiógrafa, né? Aí fomos verificar, a historiógrafa, na verdade, é aquela escriba que simplesmente transcreve os fatos que vai encontrando nos documentos oficiais. Tá. Nós tínhamos acabado de sair da USP e estávamos querendo descobrir as novas histórias, os novos documentos. Sim. E foi aí, então, que eu busquei esses novos documentos através de fontes. Ô, Ana, eu acho que por alguma razão você deve ter mutado o seu microfone. Dá uma olhadinha aí. Voltou. Deixa eu ver. Voltou? Voltou. Eu vou segurar, então, assim, porque eu acho que aí eu não estou apertando nada de errado. E eu acho que você vai cansar do seu braço, viu? Não tem importância. O que me é importante é transmitir realmente esse percurso de como a mulher começou a aparecer na história do café. Então, foi através dessa visão da nova história, vinda da França, que passamos a procurar novos documentos e
pelo fato de eu trabalhar num órgão que trabalhava justamente as representações da história paulista, eu me dei conta do significado, que o café, que foi, na verdade, o que tocou essa locomotiva, né? Que nós conhecemos como a locomotiva que até hoje puxa o país, com outros insumos, outras commodities, mas o café ainda continua sendo o primeiro. Nós temos o café, é o primeiro produtor mundial até os dias de hoje, assim como Santos é o maior porto de café do mundo. Exatamente. Bom, com essas e com outras, então, em contato com o historiador Jaime Pinsky, que eu sempre admirei muito, ele falou: está faltando uma história do café através dessas novas fontes. E ele era proprietário e é proprietário da editora Contexto, com títulos maravilhosos, e ele me encomendou para eu procurar tentar fazer uma história do café. Antes eu já tinha trabalhado com ele numa história da República, que eu tive que fazer em 6 meses, mas o café ele me deu um tempinho a mais, e foi aí que realmente eu vou confessar, me esbaldei fazendo essa história do café, porque tudo me levava, até porque eu nasci numa cidade que é fruto do avanço cafeeiro, a cidade de Marília, na Alta Paulista. Sei que você também é de lá. E então eu sempre fui cercada por cafezais, as ruas, o aroma do café era permanente. Então, aí eu comecei a trabalhar com essas novas fontes, né? E quais eram elas? Iconográficas, os quadros, as telas. Como é que nossos pintores, o Portinari, por exemplo, tem uma série fantástica sobre o café, que me deu muitos elementos para entender a postura, como ele coloca, ele era uma pessoa, um pensador liberal, então ele já colocava o papel subalterno da mulher na lavoura cafeeira. Vejam quantos quadros, uma coluna bastante explorada que há na produção de Portinari. Então, foram acervos iconográficos, foram os inventários e testamentos, que são documentos que o próprio nome diz, era a descrição dos bens que o proprietário tinha, o que ele queria deixar, o que ele tinha como propriedade, e no caso, o trabalhador, isso me referindo ao período colonial, era uma propriedade, e ao período imperial também, até 1888, quando a escravidão foi abolida, entre aspas, na verdade, não é? Porque nós temos até hoje uma série de problemas que estão tentando ser resolvidos, mas aí eu vi que realmente quem tocou essa lavoura cafeeira, essa economia pujante e colocou o Brasil como primeiro produtor, foi muito a mulher, representativamente a mulher. Por quê? Indo numa ordem cronológica, o Brasil, nascido sob a ordem escravocrata, com mão de obra escrava, arrebanhava essa mão de obra, independente, como vemos hoje, de pagamentos, de registros e de reconhecimentos, e assim foi por 300 anos, que elas iam para o Eito. O Eito é o local onde estavam os cafezais, o local de trabalho, moravam em condições precaríssimas nas senzalas, estavam ao bel prazer dos desejos do senhor, não tinham como tomar posições, embora muitas delas tivessem tomadas. Há figuras também lendárias na história, veja o caso de Chica da Silva e tantas outras que estão sendo recuperadas agora. Mas a mulher no café, ela foi o braço permanente. Há fotos de época, de pintores... Eu posso te interrompendo de vez em claro, quando, Ana? por favor, porque se me deixar, eu sou muito dispersiva, viu? Tá bom. Não, mas é que eu quero puxar. Primeiro, que eu sou muito grata à Ana, gente, porque quando eu comecei a escrever sobre café, quase não tinha conteúdo, e eu descobri ela por acaso, e quando eu descobri essa mulher na minha vida, primeiro que eu engoli o livro dela. Segundo, que eu comecei a falar, Ana,
mas me explica isso, me explica aquilo. A gente já gravou vídeos na época lá do Mexido de Ideias, lembra, Ana? Lembro. Então a Ana me acompanha desde o comecinho e está sempre aceitando os meus convites mais loucos possíveis. Então, muito obrigada mesmo. Esse livro é uma obra de arte e eu acho uma pena ele ser o único. O maior produtor de café do planeta Terra tem apenas um livro e apenas em português. Então, isso aqui é um documento que é de um valor inestimável, assim, que eu super indico para todo mundo. A segunda coisa, a gente conversa muito, eu converso muito com a Ana Luísa, e aí algumas reflexões vão surgindo. Então, primeira coisa, só para ajudar a galera que está acompanhando a gente a ligar o Lé com o Cré. Você disse que qualquer historiador pega documentos como um ponto de partida para escrever um livro deste porte. O historiador tem um compromisso de procurar por fatos que realmente aconteceram e não o que a gente queira acreditar, né? Isso diferencia, senhoras e senhores, de um blogueiro, de um influenciador, de um historiador e um jornalista que faz seriamente o seu trabalho. Então, leva tempo, é dolorido, porque não é fácil enfiar a cara nesses arquivos empoeirados. E aí, a caligrafia, a maioria das coisas são escritas à mão, é difícil de entender a letra. Então, é um trabalho que eu respeito muito, que eu acho que você tinha que estar em todos, você tinha que estar na televisão, com um programa falando sobre isso, porque, infelizmente, só tem uma pessoa, e para minha grata surpresa naquela época, era uma mulher. Então, é uma mulher do café também. Mas voltando, nessa invisibilização, os recibos, né? Quando a mulher ia trabalhar, os recibos não eram feitos no nome da mulher. Ou era do marido, ou do filho mais velho, ou do irmão. Os testamentos normalmente passavam, inclusive tinham, quando casava, tinha que dar, o pai tem que pagar, como é que era o nome daquilo? O dote? Dote. Dote. Então, às vezes, algo que era de direito da mulher passava direto para o marido em forma de dote. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, porque isso, estruturalmente, no passado, já é uma ferramenta e uma pressão social para a invisibilização dessas mulheres. Sem dúvida. Bom, eu não vou nem me deter muito, porque é tão óbvio que, enquanto estivemos sob o regime absurdamente, fomos o último país a liberar a mão de obra escrava. E, então, durante 300 anos, tivemos essas mulheres todas, como eu dizia, há reproduções de pintores do século XIX que mostram filas, ainda em bico de pena, tratamentos rudes, mas as mulheres todas perfiladas desde a madrugada e que comandadas por um feitor, e na sua maioria, nas filas do trabalho, estavam mulheres e não homens. Seja lá porque os homens iam para trabalhos de outro teor, mas realmente era a mulher que estava desde o plantio, em termos de cadeia produtiva, ao longo do século XIX, não era sofisticada como hoje, mas desde o plantio até a colheita e o despacho, que também muitas vezes acontecia através das mulheres. A costura dos sacos para a embalagem dos grãos, há um trabalho muito bonito das sacas do café. É um trabalho muito bonito da Marizilda Matos, uma pioneira nesse sentido, sobre juta e poder, alguma coisa nesse sentido, em que ela analisa o trabalho das mulheres nas sacas de café, mostrando a importância. Mas, de qualquer maneira, importa registrar, e aí eu me detive muito, a partir da República, com a imigração, quando, de fato, isso que você falou, tudo só era nomeado masculinamente. Desde a vinda das famílias imigrantes para cá, o registro da vinda, claro que apareciam as mulheres que compunham uma família, porque eles vinham em família, mas os contratos eram feitos em nome dos homens. E chegando aqui, quem trabalhava em todos os momentos, e em dupla jornada, porque não só cuidando da casa, como levando os filhos para a lavoura, como
participando das atividades agrícolas era mulher. Então, essa mulher imigrante, ela foi, assim, absolutamente plural, diversa, heroína. Há muito que escrever sobre ela, muito, muito, muito. E ainda por cima, ela recebia em alguns documentos que eu localizei, ela aparecia como meia inchada. Ou seja, ela recebia. Isso significava que ela recebia menos que o homem, recebia, sim, em termos quase que figurados, porque não era um pagamento rigoroso que eles tinham. Em geral, esses imigrantes eram meeiros, eles recebiam um pedaço de terra, construíam uma casa, moravam ali, sempre tudo muito precário, e o rendimento de tudo aquilo é que era considerado pagamento, o rendimento do que se plantava naquele terreiro. Então, naquele terreno, a meia enxada era um valor destinado à mulher, que era, portanto, considerada desde então menor. E ela era presente desde o princípio do plantio até o final da colheita. E elas eram preferidas para aquela parte exatamente da derriça, que é a coleta dos grãos. Mesmo, da colheita, porque elas eram consideradas mais delicadas e sem ferir os planta. Exatamente. Então, as mulheres, tanto assim que a reprodução que mais comparece a fotos daquele famoso fotógrafo Gainsleigh, do final do século XIX, na verdade, veja como é importante saber lidar com documentos. Hoje, as fotos do Gainsleigh, dos cafezais com os estrangeiros coletando as safras, vendem uma imagem idílica desse momento, quando não era assim. E por que isso? Porque ele, na verdade, era um fotógrafo contratado para criar uma visão positiva da imigração naquele final do século XIX. Porque não se queria vir para o Brasil. O Brasil era um hospital a céu aberto, era uma terra escravocrata, era uma terra de religião católica obrigatória, e isso era um conflito naquele momento. Enfim, o Brasil não era atraente em termos de busca de terras prometidas. Sim. E aí o Gainsleigh fotografou, e aí vocês todos devem lembrar, tem no livro, a foto muito pitoresca, bucólica, da família em volta de um belo pé de café, as crianças ali no chão, se alimentando. Mas era simplesmente uma sedução que não era o que correspondia à realidade. Então, o olhar do historiador também deve fazer esse filtro, deve ter esse filtro. Nós temos, quando fazemos história, no meu tempo, era 1 ano de crítica ao documento, crítica histórica, crítica ao texto e ao discurso. Então, quem produziu aquele documento, por que ele produziu, para quem que ele produziu, com que objetivo, o que estava por trás daquilo, porque só aí você vai tirar as camadas e entender a essência, ou então desmenti-lo, porque, em geral, as imagens geralmente douram a pílula, né? Então, o trabalho do historiador procurando essa mulher foi exatamente descarnar esses documentos para descobrir como elas estavam presentes, e aí várias revelações. Não só, por exemplo, essa mulher de uma extração que trabalhava no eito, que trabalhava nas lides domésticas e que, portanto, era praticamente ainda uma mulher submetida pelas lides da escravidão, mas também até as mulheres da elite cafeicultora. Antes de você entrar nesse ponto, deixa eu só fazer outras coisas. Vou indicar para quem está seguindo aqui a gente, ou vai ouvir essa conversa depois, porque ela vai ficar gravada, tem um episódio com a Ana Luísa Martins no podcast Cófia, que traz mais detalhes. E no site tem também referências bibliográficas e alguns links de documentários para vocês acompanharem. Essa é a primeira coisa. Quando você falou das fotos, Ana, eu lembrei que existe um documentário de uma ONG chamada Câmara Obscura, onde fizeram um documentário de um extensionista, que acho que é o Armínio Kaiser,
que tem fotos Câmara, reais da cafeicultura. Câmara, Câmara Clara. Eu fiz até o Câmara prefácio. Clara, exatamente. É uma dupla de estudiosos maravilhosa. E Então, eles conseguiram, pode dizer. então eu indico esse documentário. Se você está vendo agora e vai ver depois, porque vai ficar gravado, e quiser o link, me chama na DM que eu mando o link para você. Que tá um documentário lindo, qualidade editorial perfeita e é pouco divulgado. Eu divulgo em tudo que eu consigo, mas é bacana fazer esse paralelo, né, desses dois fotógrafos. Justo. Porque e aí eles tiveram a sorte de encontrar em caixas de bolachas, aquelas de metal, fotografias desse funcionário graduado até, do Armínio Kaiser. Armin Kaiser, eu tenho certeza que é o sobrenome. Ele documentou assim minuciosamente toda a atividade cafeicultora dos tempos em que ele trabalhou, acho que nos anos 30, 40. E nas fotos dele aparece muita mulher preta e muita criança também. Exatamente. As crianças todas, inclusive, eram de 12 anos para cima. Era uma mão de obra, exatamente. Trabalhava igual adulto. Igual. E tudo isso sem a consideração, a remuneração, e nem mesmo a educação necessária, né? Porque cresciam em locais onde nem escolas havia, e daí nós temos esse problema com a defasagem educacional, que aos poucos vai se tentando resolver. Esperamos, mas falta muito, principalmente quando eu lancei o podcast. Na verdade, a minha decisão de fazer conteúdo em áudio é porque quando o IBGE divulgou que o Brasil tinha 12 milhões de analfabetos, sem contar os funcionais, analfabeto. Então, isso como jornalista me deixou bem chocada, porque eu só produzia texto. Aí eu falei, eu tô deixando uma galera fora da discussão, e essa galera tá no campo também. Então, por isso que eu pensei em fazer o podcast. No começo da live, Ana, você estava falando, eu agora entendi, você estava fazendo uma ordem cronológica, começando com as mulheres negras que foram forçadas ao trabalho escravo, né? Eu peço desculpa que te interrompi. Imagine. Você terminou o pensamento sobre essas mulheres? Sim, e é uma coisa tão óbvia, né, da exploração e anulação desses personagens em todos os sentidos. Porque, inclusive, eles forçaram a retirada dos trabalhadores negros e quiseram trazer os imigrantes que vieram da Alemanha, Itália, mais tarde Japão, num processo de eugenia, que todo mundo tem que falar, num processo de querer clarear o Brasil, que foi outra violência, assim, que, enfim, dentro do meu privilégio branco, eu não tenho nem autoridade de começar a falar sobre isso. E aí eu fico a indicação, eu fiz um episódio com um historiador. E olha que engraçado, Ana, eu queria falar sobre escravidão e café no Brasil. Eu demorei 6 meses para achar um historiador que era negro para falar de escravidão. Olha só. USP, a maioria são brancos. Falei, gente, nós vamos continuar falando branco, contando essa história? Não, essa história não é nossa, a gente não pode contar essa história. Felizmente, hoje eu estranho muito a USP do meu tempo. Novidade, inclusive, ser na classe, eram japoneses, que eram descendentes de mulheres, meninas japonesas, que eram descendentes de famílias imigrantes, que estavam conseguindo deixar a lavoura, vir para São Paulo e cursar uma universidade. Eram poucas, mas era uma novidade. Agora, 30 anos depois, quando eu vou à USP fazer pesquisa, eu fico muito feliz, porque eu encontro realmente uma população negra fruto, não na dimensão que nós gostaríamos, mas do sistema de cotas que vem sendo implantado, mas que, de qualquer maneira, está dando espaço para essa população que ficou alijada durante tanto tempo. Não é? E aí, fica o convite, amanhã a nossa convidada é a Dandara Renault, mulher do café, e que vai ajudar a gente olhar e refletir para o café a partir do olhar, do ângulo da mulher preta. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Isso Elite.
Vamos então para a elite, mas passando então em termos cronológicos, a mulher da imigração também foi discriminada. Na verdade, uma coisa muito perversa, a opção, inclusive, há uma fala de um grande proprietário e homem do poder que seria melhor optar pelo imigrante italiano, porque os italianos eram muito bonitos e a raça brasileira estava muito feia, precisava branquear, ser branqueada e embelezada. Então, coisas assim que não vai ser possível trazer agora, mas com isso, então, você falou muito bem, ou foi um momento nos anos 10, 20, em que houve essa política de eugenização, de branqueamento da raça, e nós tivemos, então, as mulheres no café, agora não mais só em termos do sistema produtivo, no campo, mas elas também estavam muito atuantes nos portos exportadores. Em Santos, há trabalhos importantes sobre a ação das mulheres justamente na confecção da sacaria, E nos para escritórios. selecionar os cafés, não é? Selecionar os cafés, Armazéns. agora, exatamente, dentro dos armazéns, mas eu vou chegar agora, então, chegando na mulher da elite, porque nós temos realmente que desmontar essa questão de que as produzidas baronesas, condessas do café, eram mulheres que estavam ali abanando-se e vendo a escravaria. Não, nós temos uma pleiade, mas uma coleção extraordinária. O livro da Marina Maluf, fantástico, chama-se Ruídos da Memória, em que ela pega duas senhoras da elite que se embrenharam com os maridos para abrir as fazendas do interior, e, na verdade, foram elas que tocaram tudo, porque elas que cuidavam, inclusive, da contabilidade, a luz de velas, elas que cuidavam da casa, do cotidiano, elas que iam organizar o trabalho no campo, enfim, eram mulheres da elite, consideradas nomes pomposos até hoje, mas que estavam ali na lide direta. Há um outro registro... Deixa eu só interromper rapidamente. A imagem que a gente tem, inclusive, às vezes eu fico brincando, né? Fulano tá tá parecendo uma baronesa. A gente tem essa imagem da baronesa de café, sempre muito elegante, muito bem vestida, lendo livrinhos de poesia numa tarde entediada. Uhum. E aí, numa das conversas com você, você explicou por quê. Normalmente, pintores eram contratados para registrar, porque não tinha foto, Exato. Da família. E ninguém queria mostrar uma baronesa descabelada atrás de contabilidade. Atrás, não é? Era a necessidade de revelar poder. O poder que a propriedade trazia e que, portanto, a transformava naquela mulher refinada. E, inclusive, nesse sentido, eu tenho um depoimento, você me dá licença, eu leio rapidamente aqui. Leia. Depoimento da Ina von Binzer, que foi governanta da família Prado. Tá. Ela, os meninos da família Prado, e ela dizia o seguinte... Ai, meu Deus, eu tinha já deixado separado aqui. Livros, gente, enquanto ela acha o trecho, esses livros, o link, o título, o autor e editora, eu deixei no site do episódio que eu fiz com a Ana Luísa Martins. Tá lá, eu tenho esses 2 livros, eu comprei em sebo. Uhum. Olha, está aqui, o livro é a Ina von Binzer, né, que foi contratada, ela era uma alemã, foi contratada para ser preceptora dos meninos Prados. Então, ela diz o seguinte, ela deixa esse registro. Dona Maria Luísa, que era a patroa dela, está em toda parte, não perde as pretas de vista. Assa ela mesma um excelente pão branco. Ela própria faz a manteiga, apesar das grandes dificuldades, servindo-se de uma desnatadeira para bater creme, costura incansavelmente na máquina Singer, confeccionando roupas brancas e vestidos para as crianças e até mesmo camisas e casacos grossos de inverno para os pretos da casa. Resumindo, ela é mais ativa do que qualquer pessoa, qualquer dessas célebres, entre aspas, donas de casas alemãs, fecha aspas, em condições muito mais penosas e se impõe à consideração e ao respeito de todos.
Entretanto, nós temos também, veja como os documentos, a gente precisa estar muito atenta para fazer essa leitura do que está por trás do documento. Nós tivemos vários viajantes que vinham, curiosamente, conhecer o país, ou por missões diplomáticas, e um deles, Jacques Lambert, que é muito bom para várias informações sobre o país na época, isso meados do século XIX, ele deixa um registro assim, porque eles eram convidados das fazendas e viam só as cenas positivas, pitorescas. Passavam uma semana, ia para a próxima fazenda e não conheciam, de fato, o cotidiano. Então, o Jacques Lambert diz, afastado das preocupações da vida e nas classes mais abastadas, essas mulheres não têm a menor suspeita do que seja a luta pela existência. Lê do engano dele. Nas preocupações do pai, na casa paterna, assim como mais tarde nas do marido, não toma a mínima parte, exatamente porque é educada como uma boneca. E quando nós vamos ver no cotidiano, mexendo com a documentação, não é bem assim, não é? Mas sabe o que é mais legal? É. O primeiro relato é de uma mulher falando dos afazeres da baronesa. O segundo relato é um homem descrevendo essas baronesas. Exato. É o olhar masculino, né? O preconceito que já vinha imbuído. Sacou, senhoras e senhores? Se vocês lerem sem o necessário espírito crítico, que é fundamental para o jornalista, para o historiador, então, nem se fale, e situando o documento no seu contexto, para quem está sendo escrito aquilo, por que está sendo escrito, assim como as imagens do Gensler mostravam uma fazenda com trabalhadores idealizados. Então, você, de fato, a história muda e precisa muito ser feito, revisto, e nós temos agora, atualmente, de 20, 30 anos para cá, com essa busca de novos objetos, nós já temos assim a mulher trabalhada na academia com esses olhares da nova história. Nós temos, por exemplo, trabalhos importantíssimos sobre as mulheres pintoras, ao trabalho da Ana Paula Simeone, que fez exposições belíssimas, mostrando também sempre que muitas vezes o sucesso adivinha por conta de relações de parentescos, etc, etc. Mas, enfim, foi uma mulher que batalhou. Nós temos o trabalho da Maria de Lourdes Eleutério, que tem um título lindo, Vidas de Romance, como se fosse, né? Sobre as mulheres escritoras. Ela também desmontou como essas mulheres lutaram para ocupar um lugar que fosse uma página de uma revista e muito mais ainda para conseguir um livro impresso, né? Então, esses trabalhos de 20 anos para cá, uma mulher na sociedade, eles estão sendo muito trabalhados nas academias, de uma forma geral, e mesmo pela imprensa, pelo jornalismo. E eu tive a oportunidade, e foi um trabalho que eu fiz justamente durante a pandemia, que eu fiquei presa, era um trabalho já de uma encomenda há anos, e que eu relutava, porque era difícil eu trabalhar com uma personagem cuja família eu tinha algumas relações de amizade. Então, é difícil você se distanciar, né? E realmente colocar os itens todos como eles devem ser colocados, que foi uma figura que resultou no livro, que saiu exatamente, esse livro eu vou colocar depois no meu Instagram, chama-se Sebastião. Você tem! Olha Você só. me mandou, meu amor! Que bom! Essa senhora aí no meio é a senhora Sebastiana Cunha Bueno. O título do livro é Na Transversal da História, porque ela, de fato, desmontou todos os estereótipos do que poderia se encaixar naquela mulher de elite cafeicultora. Ela já foi uma mulher que nasceu no final do século XIX, de uma família também cafeicultora, mas despossuída, uma família de Itatiba. E veja só, vamos dizer... Estou procurando fotos aqui para mostrar na live. A visão dela, ela resolveu
talvez vivenciando as dificuldades familiares de quem tinha nascido em berço de ouro, mas com o tempo acabou perdendo essa posição, resolveu fazer a única faculdade que aceitava mulheres aqui em São Paulo. Essa é a Sebastiana da Cunha Bueno, quando jovem. Que era a Faculdade de Odontologia e Farmácia, na Rua Três Rios, hoje tombada. Inclusive, o estudo de tombamento foi feito por mim, no Condefat. Gente, essa Luísa Martins é muito... Ai, as coisas se é casam, acabam... Você vai farejando. E ela foi uma dessas mulheres que começou frequentando a faculdade. Eu tenho o documento com a inscrição dela no primeiro, no segundo ano. Só que no segundo ano, justamente, no segundo ano, aqui ela já em Milão, em Veneza, com o marido. Ela vai passar as férias escolares na casa de parentes, lá em Ourinhos, e ela conheceu o coronel Henrique da Cunha Bueno, que era 30 anos mais velho que ela, por volta de 30 anos, um homem sedutor, um homem poderoso, um coronel, né? Era o título que se dava. Com dinheiro. E, enfim, tinha propriedades de perder de vista naquela região, e ela, com seus 20 anos, se apaixonou. Se apaixonou e, mais corajosamente ainda, optou por ir com ele lá para o sertão, sabe? Para a roça. As fazendas. E aí a faculdade ficou para trás. Mas no que ela foi para lá, ela começou a aprender como lidar com o cafezal, como lidar com a mão de obra. E com isso, eles realmente figuraram como dos casais mais poderosos da São Paulo por volta de 1925, 26, a ponto de terem construído uma casa na Paulista, bem ali em frente ao Sanatório Santa Catarina, que infelizmente foi demolida quando houve aquela demolição dos casarões da Paulista. Hoje tem um prédio do Rui Otaki lá, bonito prédio, interessante, mas me dói um pouco saber que ali poderia ter a casa, que foi uma casa muito simbólica da Sebastiana e do coronel. Acontece que, dentro dos moldes da época, eles foram, justamente para mobiliar essa casa, foram para Paris, alugaram um apartamento na frente do Bois de Boulogne, e estavam lá fazendo essas compras de mobiliário quando veio a crise de 29. Aí veio a crise de 29, voltaram para o Brasil e, evidentemente, estavam, não vamos dizer, na missão, a quebra. Mas eles realmente não tinham mais condição de manter o estilo de vida que mantinham. E o coronel, como tradição das famílias tradicionais, poderosas, queria hipotecar a casa, e a Sebastiana, até o título de um dos capítulos, usou uma frase que eu acho fantástica. Não vivo em luxo hipotecado. Eu não vou hipotecar essa casa. Nós vamos vender e, com essa venda, nós vamos investir nas nossas terras, que estavam meio abandonadas lá na Vale do Paranapanema, e vamos nos embrenhar lá. Só que quem se embrenhou foi ela, exatamente. Aí foi um pouquinho depois do casamento, vejo a pose do coronel, ela atrás, uma mulher letrada. Um chapéu, o rosto meio coberto. Exatamente. Mantida discretamente, mas isso não durou muito tempo, não, porque a fortuna foi reconstituída graças muito a ela, que inclusive montou o armazém da fazenda e vendia para os colonos todo o material necessário. Ela mesma ficava atrás do balcão, botava o cadastro nos sapatos dos trabalhadores. Só que ela enviuvou muito cedo, aos 40 e poucos anos. Estava gata, rica, sabendo como fazer os rolês. E aí foi fantástico, porque a transformação dela, por isso que eu digo na transversal da história. Você fala que foi fantástica, ela ficar viúva? Brincadeira. Ana, a gente recebeu uma pergunta aqui, gente. Vocês estavam muito quietinhos aqui, deixa eu ver. Por favor, deixa gravado. A gente quer deixar gravado se o Instagram não trollar a gente, tá bom? Não, olha, eu
vocês me desculpem, inclusive, porque eu não tenho a prática de sala de aula, eu optei por trabalhar com pesquisa, e aí eu vou me dispersando, os Não, você assuntos está ficam um pouco, maravilhosa. Continue, continue. Eu não ficam, sei como é que tira o comentário aqui. ficam muito misturados. Mas a Sebastiana, ela, quando percebeu, por exemplo, que houve a crise do petróleo e que a cana-de-açúcar ia substituir as fazendas de café, Sim. ela não tem dúvidas, ela começou a investir em patrimônio imobiliário, construindo prédios. Imagina uma mulher nos anos 60 construindo prédios, e prédios que estão hoje aí com arquitetos importantes, Sim, fazendo parte da paisagem urbana. sim. E passou a ser rentista. Ela vivia, embora tenha conservado a fazenda lá em Ipaussu, uma fazenda modelo. São duas fazendas que estão lá em Ipaussu, fora outras que a família foi adquirindo aos poucos, mas tem a me fugiu o nome da outra, é a Mombuca. Essa foto aqui, então, é antes dela ficar viúva. Exatamente, mas já é da crise. Isso. É quando ela Está no capítulo aqui, Refazendo a Fortuna. Refazendo a Fortuna. Veja como ela já está com uma aparência mais rústica, de quem está na lida mesmo. Agora, ele é um barão do café, né? Ele está todo pimpão, todo gente. Pimpão, mas era um homem extraordinário, de visão também, porque ele cuidou dos investimentos econômicos em São Paulo. Ele, Então, ela inclusive, ficava na roça, exato, cuidando de todo, e ele bonitinho tudo, no asfalto. justamente. Turupão, Mas, para você que está acompanhando essa live, senhoras e senhores. Turupão. Aqui, ó, não vivo em luxo e poder. Ó, eu quero fazer uma camiseta do Coffee, escrito assim, e olha, o nome dela. seria fantástico, porque isso é um modelo, é um exemplo para que realmente... Ai, calma que você mutou o seu microfone, você apertou alguma coisa aí. Está ouvindo? Agora eu tô. Tá? Não, é muito importante, essa frase precisa até entrar na história com a devida autoria, porque é um alerta para que todas nós mulheres sejamos donas da nossa história, né? E realmente respondemos por ela de uma forma como temos feito até hoje, trabalhando, cultivando, aprendendo, doando, socializando, né? Mas aí ela ficou viúva, ela ficou gata, nova, viúva, rica, exato. o que aconteceu? E aí ela não se casou novamente, embora fosse uma mulher muito bonita, dá pelas fotografias para observar. Eu não ia casar também, não. Meus contatinhos no sigilo, com meu dinheiro intacto. Mas sabe que eu tenho para mim, de tudo que eu ouvi dos depoimentos, que é outra fonte muito importante, embora também você tenha que dar os descontos, sobretudo quando são depoimentos familiares, eu cheguei à conclusão que ela, de fato, foi apaixonada pelo Cunha Bueno, pelo marido. Que devia ser realmente um homem muito sedutor. Ele foi da geração do Santos Dumont, era afrancesado, passava uns tempos em Paris. Então, ela deve realmente tê-lo como a referência. E para ela, depois que o marido faleceu, o que bastava era tocar os negócios, honrar a memória dele, não tornou a se casar, criou os filhos magnificamente, todos se destacaram aí, ela teve um só que morreu mais cedo, mas as filhas e netas todas seguem o exemplo dessa avó, que é uma referência, mas, de qualquer maneira, ela conseguiu se adaptar às transformações do capital. Que foto é essa, Ana? Essa foto, porque ela foi uma líder política na região. Ela fazia prefeitos. Detalhe, ela foi prefeita de Ipaussu. Uma mulher prefeita em que ano? Prefeita em 1900, foi logo depois do Getúlio. Tá. Concomitante ao final da primeira gestão do Getúlio. Em 1945, ela foi prefeita, o marido já tinha sido prefeito, e imagine vocês, uma cidade lá das Barrancas do Paranapanema, aceitar uma mulher como prefeita. E aí ela desenvolveu um trabalho de... As netas não gostam quando eu usei o termo benemerência, porque parece uma coisa dada, assim, gratuitamente. Um trabalho de filantropia. Tá. E ela criou casas que até hoje existem como modelos de casas que dão assistência para mulheres, meninas, que não têm amparo
adequado. Exatamente. Filantropia e... Que é a irmã mais velha. É. Gata ainda, viu? Muito, ela era muito bonita, de traços lindos. Os descendentes são bonitos também. O DNA é muito bom. Ela Mas, ganhou, ela ganhou uma premiação do Getúlio? Não lembro. exatamente, como a mulher fazendeira do ano, várias premiações. O livro traz todas essas excentricidades para uma mulher da geração dela. Sim. E então, o que eu achei notável foi a capacidade dela, e aí eu diria até inteligência mesmo especial, de perceber de que forma ela poderia manter o status econômico para justamente, inclusive, cuidar com a Carmen Prudente do Hospital do Câncer. Ela foi, junto com a Carmen Prudente, um dos esteios do Hospital do Câncer, aqui em São Paulo. Entendi. Foi uma iniciativa fantástica da Carmen Prudente. Então, sim, ela, de fazendeira, vai se transformar em, vamos usar o termo, política, dominando a região. Depois ela vai transformar as fontes de renda dela em rentismo, ou seja, ela vai ser uma investidora imobiliária, que não era comum, tanto assim que corretoras são recentes. Exato. Não é uma questão que existe há muito tempo, agora que elas estão realmente de uns 20 anos para cá acontecendo. E, por fim, ela investiu na Bolsa, coisas que não se podia imaginar para uma mulher que nasceu no final do século XIX, ela é de 1895. Para quem está assistindo a gente, como é que o pessoal consegue comprar esse livro? Você sabe? Olha, esse livro, na verdade, pode ser adquirido, vai ser colocado em livrarias. Ainda não foi. Pode ser adquirido justamente no Museu A Casa, que é uma iniciativa da neta dela, que teve a iniciativa desse livro, e está à venda, chama-se Museu A Casa, da Renata Cunha Bueno Melão, que desenvolve um trabalho belíssimo, a exemplo da avó, com arte popular brasileira, no momento em São Paulo? Na cidade de São Paulo? Aqui em São Paulo, tem a sede própria, ali, eu tenho agora de cabeça, mas ali no centro Rui Otaki. Ali é fácil de ver, chama-se Museu. Lá já está à venda, então? Lá vai estar à venda e depois nós colocaremos em quais livrarias, mas provavelmente na Livraria da Travessa, provavelmente, infelizmente, não temos mais a Cultura, mas a Livraria da Vila, e depois eu posso ver. Só para fazer um evento com palestra, com o pessoal da família, dando palestra, você autografando, a gente vende para a galera? Eu posso consultar membros da família para um lançamento do livro, inclusive. Não é? Eu acho. Interessante, porque é uma história que estava encoberta. A família sabia. Você botar com a camiseta. Eu não vivo em luxo hipotecado. Aliás, quem faz a orelha do livro é o Paulo Garcês, o grande historiador do Museu Paulista, e ele começa com essa frase. O que me atraiu nesse trabalho foi essa frase de uma mulher em plena década de 20 do século XX. Né? Então, e outras frases dela fantásticas também, e outras posturas. Né? E, enfim. Ana, olha, a Laura de Melo e Souza, que é uma historiadora de quem eu sou fã, acabou de entrar, e ela é outra que realmente desvelou vários personagens invisibilizados da história, como, por exemplo, os anônimos da exploração mineral de Minas Gerais. Foi o grande trabalho dela. Mas, Kelly, eu acho que não sei se nós podemos continuar muito, porque eu acho já estouramos nosso horário, é isso que eu ia falar, por isso que eu abri aqui o comentário. Para quem está acompanhando a gente, não mandou muita pergunta, eu abri os comentários, pode mandar pergunta para nossa historiadora maravilhosa.
Aí, ó, o Paulo tá falando, parabéns, Ana, você sempre arrasa, Obrigada, arrasa Paulo. mesmo. Você é muito gentil sempre, sempre. São muitos amigos que eu estou vendo aqui, colegas, que eu fico contente de nós estarmos trocando isso. E eu espero que realmente dimensione as coisas como eu estou passando aqui, porque eu estou com um aparelhinho, um celular na mão, e é muito difícil Não, você tá se... maravilhoso. E essa live vai viajar o mundo. Um monte de gente da Europa, Paris, Lisboa, Uhum. falou: Nossa, tá muito tarde aqui na Europa, mas deixa gravado que a gente vai assistir. Então, muita gente vai assistir depois da A nossa Laura conversa. entrou, minha amiga do coração. Olha, o Marcelo lá de Rondônia acompanhou a gente desde o começo. Obrigada por aí, por nos prestigiar, viu, Marcelo? E aí, para a gente finalizar, já que ninguém mandou pergunta e nada, você queria deixar um pensamento? Porque assim, eu vejo que o seu trabalho é debruçar para este passado, para a gente refletir de forma crítica o nosso presente e construir algo novo no futuro. O que seria, talvez, uma reflexão, um convite ou um desejo do seu coração daqui para frente quando se fala mulheres do café? Assumam seu próprio destino. Realmente se envolvam em todas as frentes que essa cadeia produtiva demanda. E são muitas, são muitas. Desde, inclusive, o trabalho de campo até o despacho, a comercialização, isso que tudo que os seus... Jornalismo. Jornalismo, sem dúvida. Tudo que seus posts têm mostrado, você realmente foi uma luz nessa área. Desde o dia que você apareceu para ouvir a minha, o Eliseu, um colega querido que também estuda café, você foi nos ouvir, acho que foi na Bienal do Livro. E a partir daí, realmente, sua atividade tem aberto os horizontes e o que eu sugiro é que abracem esse campo, que, afinal de contas, é a nossa cara, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo, o café é uma delícia. E, então, Kelly, parabéns por suas iniciativas, obrigada a quem teve paciência de nos assistir até aqui. Desculpe uma certa dispersão, mas vamos Imagina, tá organizar maravilhosa. outras coisas para poder colocar na sequência certa tudo isso que nós gostaríamos de transmitir. Eu só queria ler aqui, a Fri Sabor, ela é uma barista lá de Recife, Nordeste, e eu falo muito, toda vez que eu vou para Recife, sobre a importância da mulher nordestina do café tomar posse da sua narrativa e começar a contar a sua própria história. Então, quando a gente fala das mulheres, é sobre isso, né? E é importante, a gente viu um exemplo aí, quando a professora alemã descreve a rotina de uma baronesa e quando um cara descreve. Então, nós mulheres temos que começar a contar nossas próprias histórias. E esse é o convite. Claro que eu faço um trabalho de pesquisa, de estudo sério, mas eu não posso ser a única voz contando essas histórias. A gente precisa se unir, se aglutinar para contar essas histórias. Então, fica aqui o convite. A Roseli está falando parabéns pelo trabalho lindo e inspirador, temos muito que aprender. Essa semana, gente, vai ser uma semana de reflexão. E amanhã, então, eu recebo a Dandara Renault, que é uma mulher negra que trabalha com café, e a gente vai trazer, então, reflexões partindo aqui. Então, para quem não assistiu essa live hoje, mande depois o link para colegas, porque a gente partiu deste passado. Olha, tem isso daqui. E aí amanhã a gente vai falar sobre a realidade da mulher negra, dessa ótica. A realidade é essa e podemos caminhar para este lugar. Juntas, com muito respeito, mas a gente não vai ficar mais aceitando luxo hipotecado, não! Muito bem, assimilou bem a lição. Muito obrigada, Eu Ana. que Um beijo. agradeço. Um Obrigada beijo. para quem está aqui com a gente. Roseli, a Van, maravilhosa. Simbora. Beijo. Beijinho.